Oh, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 4 de março de 2016. Hoje é aniversário de uma pessoa que eu amo muito, mas eu não lembro quem, se é minha mãe ou se é minha irmã. Eu acho que é aniversário, porque eu com data de aniversário pode jogar pedra, porque não tem jeito, eu erro o tempo todo, mas eu acho que é aniversário de uma das duas. Tem que anotar aqui que eu tenho que ligar para elas. O dia hoje tá belo fresco. 2 dias atrás a gente estava com 20 graus, hoje a gente está com 16 lá fora. Chuva, frio, frio, dia de primavera, dia de inverno, uma bagunça, não se entende mais nada. Mas graças a Deus, né, meus irmãos, o importante é que a gente tá bem, a gente tá com uma certa saúde, porque o que eu tenho ouvido de irmão reclamando de algum problema, inclusive eu mesma, mas o importante é que a gente está vivo, o importante é que é mais um dia de misericórdia sobre as nossas cabeças, o importante é que nós estamos aqui, né? E se nós estamos aqui, hoje também as pessoas pelas quais a gente ora, pelas quais a gente clama, pelas almas, né, dos nossos entes queridos que ainda não foram salvos, eles ainda estão vivos e é mais uma oportunidade de se reconciliar, de ajustar, de aceitar Jesus na vida deles, Jesus vivendo na vida deles. A minha maior alegria é essa, ter o meu Jesus na minha vida. Sou muito falha, meus irmãos, eu tenho minhas falhas. A gente, com o passar dos dias, com o passar dos meses, a gente vai tendo uma consciência tão forte de o quanto a gente é falho, de o quanto a gente é pecador, né? O quanto a gente é defeituoso em tantas coisas. Mas aí eu me lembro, né, de quando Paulo dizia que um dia o nosso corpo vai ser glorificado e o corpo corruptível vai se transformar em incorruptível. E aí a gente espera por esse momento maravilhoso. Eu tenho esperado. Eu não vejo a hora de ver um corpo no meu corpo incorruptível, ser uma vida perfeita. Amados, hoje a gente entra com o estudo de Apocalipse, capítulo 16. A gente entra na segunda metade da grande tribulação hoje. Amém? E se os irmãos quiserem, pode estar abrindo aí em Apocalipse 16 e ainda um pedacinho do 15. Que eu gostaria, antes de entrar no 16, pegar o finalzinho pelo menos, pegar o capítulo 15, por que não? Olha só, capítulo 15 ele é o final e o início de algumas pregações, ele foi o final das trombetas. O capítulo 15 ele sela as trombetas e ele inicia os flagelos. Por que o capítulo 15 fecha as trombetas? Porque no capítulo 15 você vai observar os santos reunidos dando glórias a Deus, todos os santos. Você vai ver também Deus dando os presentes, né? Deus, eu chamaria o capítulo 15 de Deus recebendo o seu povo na glória. Amém? E depois você vê Deus no capítulo 15 também dando início, enviando os flagelos. E vendo o significado, né, da palavra flagelo, como eu estava dizendo, a palavra flagelo, ela significa tortura, punição feita por castigo físico, angústia, tortura moral em que há aflição, aquilo que causa aborrecimento, calamidade, infortúnio pessoal ou coletivo. Alguns sinônimos da palavra flagelo: adversidade, catástrofe, chicote, desgraça, fatalidade, tortura, tragédia. Então, amados, olha para vocês verem, o capítulo 15, ele termina trazendo flagelos ou fatalidades, torturas, tragédias, chicote, catástrofe, desgraça à terra. Capítulo 15, versículo 5 diz: depois destas coisas, quais coisas? Tudo que nós temos já estudado,
nos outros estudos aí do Apocalipse, para quem está acompanhando. Então, depois de tudo isso que a gente conversou até hoje, né? Você vai ver as duas testemunhas, você vai ver o recolhimento dos 144 mil, você vai ver os santos da grande tribulação fugindo, sendo perseguidos, você vai ver as taças da ira de Deus, em que 1/3 de alguma coisa sempre vai ser atingido. E aí você vê um monte de coisas aí, são 3 anos e meio de grande tribulação. Após isso, você vê fechando com as duas testemunhas, né? Subindo para o céu, acontece um grande terremoto, 7.000 pessoas, o número 7, o número da perfeição, elas morrem nesse grande terremoto, e aí fala lá, as que sobraram deram glórias a Deus, então houve salvação. Elas vão estar em Jerusalém, na praça, né? E a Bíblia fala para João medir o santuário, o átrio, o altar, mas deixar o átrio exterior sem medir, porque nele seriam pisados por 3 anos e meio, os gentios estariam pisando nesse átrio, e exatamente onde também estariam as duas testemunhas. E a Bíblia fala que todos os povos, raças, línguas e tudo, né? Todo mundo via durante 3 anos e meio o testemunho delas, das duas testemunhas, e muitos estavam sendo atormentados, né? Incomodados com isso. Então eles morrem, eles são assassinados pela besta que sobe do abismo, e aí depois de 3 dias e meio, o cadáver deles recebe um fôlego de vida vindo da parte de Deus. Então eles ressuscitam, e aí uma voz diz para eles, subir para cá. E aí eles sobem para o céu, né? Nas nuvens. Hoje, quando eu olho nuvem, eu vejo a nuvem como um elevador, né? Ela sempre leva os santos para o céu. Jesus subiu aos céus e as nuvens, né, o esconderam, até ele entrou por entre, e por aí vai. Enfim, aí tem esse terremoto, um grupo de pessoas é salvo, você vê também a besta tendo êxito, né, sobre os santos, aí você estuda, nós estudamos sobre a besta que sobe do mar, sobre a besta que sobe da terra. Ai, tô ficando cansada. E por aí a gente viu toda essa conversa até agora, né? E aqui, depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Se você vai lá em Apocalipse 11:19, você vai ver isso. Por isso que eu tô falando que é praticamente após a subida das duas testemunhas, porque tudo casa. E os 7, que é o número da perfeição, anjos que tinham 7 flagelos, saíram do santuário. Quer dizer, então eles estavam no céu e aqui eles saem do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Eu não quero entrar aqui dentro em detalhes nesse caso, mas a gente entende então que a glória de Deus encheu esse santuário. E ninguém podia entrar nem sair, né? Aliás, ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Da cólera de Deus. A cólera baseada na injustiça, no pecado dos homens. Essa cólera é uma cólera que tem sido, eu diria, amontoada há milhares de anos, há 6, 7 mil anos praticamente. Esse é o resultado, né? Então, amados, vamos começar no capítulo 16 aqui, o primeiro flagelo. Detalhe. Quando os flagelos começarem a acontecer na terra, não tem mais santo. Não tem igreja. A igreja já subiu há muito tempo. 3 anos e meio antes, a igreja já está no céu. Mas não vai ter mais também santos da grande tribulação. Quer dizer, não vai ter mais salvação, literalmente falando a partir daqui. Aqui ninguém mais se arrepende.
Ana, mas a gente já viu várias vezes que no milênio vai entrar povos de todos os povos, tribos, línguas. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, escaparia. E a Bíblia fala que os povos de todas as nações, todos os anos, vão trazer à cidade santa suas ofertas, e quem não trouxer vai ser punido com carestia, né, com seca. E como que pode, né, esse povo vir no milênio, entrar no milênio, se do Apocalipse dos 3 anos e meio para frente só vai ter flagelo no mundo inteiro e já não vai ter mais salvação? Bom, eu acredito, eu até ouvi isso outro dia, o seguinte: Deus, ele tem seus mistérios. Quanto a isso, a gente já tem falado várias vezes. Isso aqui já se sabe. Deus tem coisas que só no determinado tempo vão ser reveladas a quem estiver ali. Amém? Por exemplo, eu, Ana Paula, creio piamente, desculpem, eu creio piamente que os 144 mil judeus, compostos 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, eles já estão vivos, eles já existem. Como eu estou aqui, eles estão em algum lugar na parte, talvez já em Israel, talvez estão todos ali, eu não sei, mas eu creio que essas 144 mil pessoas, nesse exato momento, elas vivem. Elas levantam de manhã, elas tomam café, elas fazem as coisas delas, muitos vão trabalhar, outros talvez vão à escola, tem uma vida. Do mesmo jeito, eu acredito que Deus, ele tem um remanescente em cada situação. E eu acredito que a Bíblia fala que quem não recebe a marca da besta vai ser perseguido e vai ser morto pelo anticristo. E a Bíblia fala também que quem tiver a marca da besta vai morrer. Jesus ele vai exterminar todo mundo que tiver a marca da besta. Então dá a entender nessa história, e a Bíblia também não fala dos 144 mil subindo para o céu não, hein? A Bíblia não mostrou para mim aqui, eu não achei em lugar nenhum eles subindo para o céu, eles morrendo. A Bíblia fala dos 144 mil separados por Deus, depois mostra eles no Monte das Oliveiras com Jesus. Quer dizer, mostra que existe esse povo e mostra eles depois com Jesus. Então a gente não entende aqui como que vai ser certas coisas, porque são mistérios realmente escondidos, porque Deus ele mostra o que ele quer. Então eu acredito que nesse mesmo ritmo de pensamento existe um remanescente de homens e mulheres que, em primeiro lugar, não vão ter a marca da besta. Eles literalmente não vão ter a marca da besta. Mas eles também não vão não morrer por Jesus, ou vão morrer por Jesus. Eu não tenho ideia o que é. Eu tento imaginar que são pessoas que Deus vai esconder na grande tribulação e vai fazer de modo que elas vão sobreviver. Pessoas que não vão aceitar a marca da besta, mas também não vão estar por Jesus. Porque a Bíblia fala lá no finalzinho do estudo do milênio que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo e ele vai juntar um exército de pessoas mais numerosa do que a areia do mar para subir contra o Monte Santo. E é onde Jesus vai mandar cair fogo do céu e eles vão morrer tudo. Quer dizer, não vai ter guerra, não vai ter mais nada. A última guerra travada vai ser a guerra do chamado Armagedon, que é o anticristo batendo de frente com Jesus Cristo. Só que quando ele tentar, né, Jesus abre a boca e morre, acabou. Não vai ter nem tempo dele levantar uma mão contra ele. Talvez ele não vai poder nem abrir a boca. Depois disso entra o milênio. E depois do milênio, no finalzinho, uma multidão vai subir para tentar acabar com o templo, porque Satanás vai conseguir. Agora, se Satanás vai conseguir corromper seres humanos no milênio, são duas situações. Primeiro, eles vão nascer. No milênio vão nascer pessoas. Mas a pergunta que fica no ar é essa, que não tem explicação na Bíblia, não tem resposta de quem eles vão nascer. E ninguém vai poder entrar no milênio
com marca da besta. E os santos da grande tribulação que morreram por Cristo vão estar no céu com vestes brancas e raminhos de palma nas mãos. Então tem um vazio nesse pedaço, entendeu? Existe uma espécie de um voto no Apocalipse que não traz claramente uma explicação sobre os sobreviventes da grande tribulação. Eu chamaria eles disso, de os sobreviventes da grande tribulação. Não sei como é que eles vão viver, o que eles vão fazer, onde é que Deus vai esconder, mas é isso. E eu acredito que para entrar no milênio, vivo, como carne, eles vão ter que sobreviver pelos 7 anos da grande tribulação na Terra. Eles vão ter que ser, então, no mínimo ou no máximo, protegidos por Deus. E isso é um mistério de Deus. Então não tem como discutir. A gente vai entrar no milênio, a gente vai entrar em outros estudos aqui que vão mostrar claramente que vai entrar um remanescente de homens na Terra, na nova Terra, né? Porque Jesus, quando ele vier governar o milênio, ele vai restaurar. Ele vai restaurar a Terra. Ele vai limpar, ele vai restaurar. Jesus não pode vir governar no milênio com uma terra toda destruída, porque agora o pau vai quebrar aqui nos flagelos, então não vai sobrar nada. O mar não vai ter mais. O mar aqui, ele vai terminar. Os oceanos vão acabar nos flagelos, né? As montanhas, as ilhas vão desaparecer. Então, onde é que Jesus governa nessa história? Jerusalém vai ter um grande terremoto, vai sofrer o Armagedon, vai ter uma guerra que o povo vai estar morrendo. Quer dizer, o remanescente que vai escapar e vai subir para o vale. Vai ter um terremoto que vai partir um monte das oliveiras em 2 partes, por exemplo. Entre tantas outras coisas. O que sobra? Né? E o milênio vai ser um reino maravilhoso. Vai ser um reino com Jesus no mundo, Jesus na terra, em pessoa. Ele vai descer com seus santos e vão governar. Então tudo vai ter que ser ajustado, tudo que vai ter que ser consertado nesse período. Amém? E pessoas vão entrar nesse reino, pessoas vão ter filhos nesse reino, pessoas vão morrer, literalmente. Diz que o jovem vai morrer com 100 anos, tá? Então, amados, não me perguntem isso, é um vazio, é um voto, né? Um voto, é um espaço desconhecido, é como se fosse um buraco negro dentro dessa história, que você não sabe o que tem dentro, amém? Mas então vamos entrar nos flagelos. Olha só. Só para continuar, porque eu comecei com o raciocínio e perdi. Eu tô falando que na metade dos 3 anos e meio para frente não vai ter arrependimento. Então a gente acha que não vai ter sobrevivente, né? Porque se o cara arrepende, ele já não vai ter arrependimento. Então todo mundo vai pôr a marca da besta, todo mundo vai se rebelar. Então todo mundo vai morrer, a terra vai ficar vazia. Porque quem morreu são os santos da grande tribulação. Os 144 mil que são judeus, Deus já deu um jeito neles também, já recolheu eles de algum modo, que a gente não sabe, que a Bíblia não falou. Então, acho que aqui vai entrar, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Porque carne, para entrar no milênio, tem que escapar, tá? Então, eu acredito que no milênio... Agora fiquei com o milênio na cabeça, que na segunda metade da grande tribulação, poderia, isso é uma coisa que eu tô falando, não tá na Bíblia, eu assumo a minha responsabilidade, isso aqui é uma coisa que eu acredito, que poderia sobrar 2 tipos de pessoas na segunda metade da grande tribulação. Os sobreviventes da grande tribulação que não têm a marca da besta. Por um motivo misterioso de Deus, eu creio que vai ter um grupo que não vai ter marca da besta, mas que também não vão se curvar para a besta. Simplesmente são sobreviventes da grande tribulação. Se são pessoas más, eu não acredito, porque... má no sentido cruel, né? Porque esses aí, os ímpios, os maus, os ruins de todo coração, eles vão entrar na reta da besta mesmo e vão com ela feliz. Eles vão pôr marca da besta e tudo. Mas eu acredito que são certas pessoas que Deus tem eles reservados e por um motivo de força maior, eles não vão receber marca de besta. Mas eles também não vão arrepender, ou se não arrepender, eu tento imaginar, no mínimo, que é um caso de sobreviventes neutros. Pessoas que
Entendeu? Eles não são adoradores da besta, adoradores do diabo, adoradores do anticristo, adoradores do reino de anticristo. No mínimo, eles não são isso. Agora, se eles são amantes de Deus, aí já não sei dizer, mas eu creio que essa carne que vai escapar, eles não são adoradores de besta, de Satanás. E eles não têm esse caso de converter ou não converter, de arrepender ou não se arrepender. Talvez eles vão estar tão guardados por Deus que talvez muita coisa eles não vão nem ver. Não tem jeito de falar sobre isso. E a segunda categoria são os homens ruins. São os adoradores da besta. É essa turma que vai estar na terra aí, que é contra Deus. E Deus vai mandar flagelo para eles. Ok? Eu tento imaginar mais ou menos por essa estrada, mas reforço, são mistérios de Deus. São mistérios de Deus. Eu só acredito que vai ter um remanescente de sobreviventes da grande tribulação que não tem a marca da besta por um motivo só. Porque com a entrada do milênio vai ter que ter gente na terra. Porque a Bíblia fala, povos de todas as tribos, nações e línguas. Então tem que ter sempre alguém em qualquer lugar do mundo de uma nação. Vai ter que ter um japonês, vai ter que ter um brasileiro, vai ter que ter um italiano, um ou dois, né? Uma mulher e um homem, pelo menos. Vai ter que ter sempre um remanescente de cada nação, porque eles têm que entrar no milênio. Amém? Às vezes pode ser um grupinho de 2, 3 aqui, 4, 5 ali. Não sei, amados. Eu não sei. Mas olhando desse ponto de vista, é até viável que Deus conserve, né, um grupinho em cada nação de homens e mulheres que não vão ter recebido a marca da besta e vão entrar no milênio, vão ver o reino de Jesus Cristo, vão ver o governo reto, justo de Jesus Cristo, vão aprender, porque a Bíblia fala como é que é? Eu teria que ler de novo no milênio, mas eu sei que lá fala que as folhas, acho que da árvore da vida, elas vão servir para curar as nações. E a cada mês as folhas, ela vai dar uma folha, e essas folhas servem para curar as nações. Isso é tudo mistério, meus irmãos. Tem gente até que fala que o livro de Apocalipse, ele é todo... Como é que me falaram uma vez? Acha que o livro de Apocalipse ele é todo fabuloso, uma coisa meio fábula. Ele é todo um modo de linguagem, mas que nada que está no Apocalipse vai acontecer. Sabe? Tem gente que acha que é só uma fantasia que está ali na Bíblia, que o Apocalipse é uma coisa que é só uma... Eu não consigo nem expressar do modo que a pessoa me fala, mas ela simplesmente não acredita que nada que está escrito no Apocalipse vai acontecer literalmente, né? Eu acredito que vai, porque até agora tudo está muito em cima dessa realidade, tudo está indo para isso, tudo está caminhando para essa realidade, então eu não posso negar. Senão eu tenho que negar a Bíblia inteira, eu tenho que falar que a Bíblia inteira é uma fábula, no meu caso, né? Então, amados, olha aí, a gente começa a bater de frente com várias situações que te deixa aquele sinalzinho de interrogação na cabeça, né? Mas igual eu falei, se Deus não deu detalhes decisivos, específicos, claros sobre determinada situação na Bíblia, é porque não nos interessa. Não vai te edificar em nada, não vai resolver em nada, não vai fazer nada. Se Deus tem um grupo de sobreviventes para entrar no milênio, homens que não vão receber a marca da besta e vão escapar de todos os flagelos, de tudo, isso é entre Deus e esses homens. Porque nós vamos estar já no céu, já como noivo, em nome de Jesus, pela fé e misericórdia de Deus. Até os santos da grande tribulação que vão morrer na terra, vão ter, né, a cabeça cortada, já vão estar na glória também. Então não interessa, está muito distante da gente, está muito fora da nossa realidade, está muito fora da nossa existência, porque nós, no milênio, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, vocês veem ela entrando no final do julgamento do grande trono branco, você vê ela entrando na eternidade. É um detalhe, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu adornada como noiva, mas era já a esposa do Cordeiro, né? E você vê ela junta com Israel, digamos assim, tá? Então Deus tem um povo só.
E aí eles vão governar com Deus, com Jesus, por toda a eternidade. Onde Jesus for, nós vamos ir. Se Jesus ficar no planeta Terra aqui governando, nós vamos estar com ele. Se Jesus subir aos céus, porque Jesus e Deus não é limitado a ficar toda a eternidade no planeta Terra. A Bíblia fala, vai ser criado novos céus e nova terra, né? Então a gente entende que, primeiro, que o planeta Terra não vai ser destruído 100%. Porque se o planeta Terra for destruído, como é que diz que os justos vão herdar a terra para sempre? A Bíblia fala que Deus, ele vai estabelecer o reino de Davi eterno. O povo de Israel vão receber, né, a herança eterna. Então, o planeta Terra, vamos dizer assim, o corpo celeste chamado planeta Terra, ele não vai explodir como a gente vê nos filmes de ficção científica, que explode, vira farinha e desaparece, é pulverizado do universo. O planeta Terra, ele vai ser assolado, batido, picado. É como se você pegasse um bife e batesse nele, ele começa a despedaçar todo, fica todo estraçalhado, mas tá lá. Até que se você pudesse, então faria novo bife, né? Então, o planeta não vai ser destruído, amados. Né? Mas a noiva de Cristo, ela vai estar com Cristo. Aonde Jesus for, a noiva está com ele. E a gente vê quando a noiva de Cristo vai vir no Armagedon, né? Porque tem algumas evidências quando ela fala, né, que nós vamos vir montados em cavalos brancos. A gente lendo a Bíblia, a gente não vê anjo montado em cavalo. A gente vê, por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles não são seres humanos. Mas a Bíblia não fala que eles são anjos. Eles são 4 cavaleiros. E aqui eu conecto com os seres, aqueles seres celestiais, né, que estão lá diante do altar de Deus, que tem olhos na frente e olhos atrás. Não são anjos. É onde eu falo, a gente não pode limitar. Deus falando que Deus criou anjo, homem e basta. Então, a criação de Deus, ela é infinita. Então, amados, olha quanta coisa que vai aparecendo, né? Que se a gente começa a pensar daqui, dali, a gente pira. Então tem muita coisa que não cabe a nós ter a resposta. Porque é isso, a gente vê a noiva de Cristo vindo com ele montado em cavalo branco para pelejar no Armagedon. E Jesus está na frente com uma veste salpicada de sangue, que é o sangue dos santos. Então ele vai vingar, é a ira do cordeiro. E ele vem com a sua noiva, porque a maioria dos teólogos defendem esta tese. E eu acredito também, né? Por isso que a gente tem muito pastor que fala, eu não sei andar de cavalo, eu vou ter um cavalo branco. E eu sou uma das que fala, eu tenho medo de animal, né? Eu sou meio boba mesmo com essas coisas. E acho bonito cavalo, mas não é meu tipo, né? E lá no céu a gente vai ter que aprender a usar o tal do cavalo branco. Glória a Deus por isso, né? Então, amados, eu gostaria de ter deixado essa conversa aqui, é o que eu penso, tá? Isso aqui é uma coisa da minha cabeça, do modo como eu vou raciocinando sobre esse assunto. Posso estar errada, pode ter tantas explicações sobre tantas coisas que eu falei aqui, mas eu, infelizmente, meus queridos, eu não achei, tá? Eu simplesmente não achei, porém eu deixo bem claro para os irmãos que se eu achar, eu volto atrás. Às vezes a gente pega aqui para estudar alguma coisa mais lá para frente e encontra. Opa, peraí, amados, encontramos um negócio, uma chave. Vamos estudar isso. Olha, então isso. Então, eu, Ana Paula, eu sou assim, eu sou aberta a encontrar resposta para tudo na Bíblia. Eu parto dessa base, eu estou aberta e pronta para encontrar resposta para tudo na Bíblia. Enquanto eu não encontro, eu falo do jeito que eu estou falando. Eu tento casar pela lógica da cabeça que eu tenho, a cabeça humana com 2 parafusos, que é o que eu tenho. Tá? Agora, se a coisa é muito ampla, né, muito diversa disso que eu estou falando, eu peço ao Espírito Santo que traga, né? E tem muitos irmãos também que pode ter o entendimento dessas coisas. Por que não? Né? O importante é que seja na Bíblia. Porque a minha base é a Bíblia. Não adianta vir para mim, Ana, eu tive um sonho com o Espírito Santo e ele me mostrou que quem vai entrar na grande tribulação vai sair assim, que Deus vai esconder não sei aonde. Não vem com essa conversa. Porque maldito o homem que confia no homem. Não que eu não confie no irmão ou na irmã A, B ou C. Eu confio mais na Bíblia. Eu confio mais na teoria que a Bíblia me traz, na explicação que a Bíblia me traz. E eu não troco isso por nada.
Tem gente tendo profecia para cima e para baixo e tá até se perdendo. Tem histórias de pessoas que estão tendo tanto sonho, tanto visão, que viu que ainda não aconteceu, já estão desistindo. Tem gente voltando para o mundão porque diz que sonhou de barriga cheia. Tem muita gente desiludida com essa conversa de sonhos e profecia. Eu continuo acreditando, aleluia, porque tá lá, Joel capítulo 2, nos últimos dias. E eu acredito que Deus ainda está segurando a onda, primeiro porque tem os seus justos na terra, ele tem os seus justos. E segundo, amado, que o dia que Deus liberar o juízo, não vai voltar atrás, amados. Deus ele não vai liberar o juízo e vai voltar atrás, vai ficar com pena de ninguém, meu querido. Os santos da grande tribulação, eles vão para o céu. Eles vão receber veste branca. A Bíblia fala que o sol já não vai mais queimar a pele deles. A Bíblia fala que eles já não vão mais chorar, porque toda lágrima vai ser enxugada. A Bíblia fala que eles já não vão mais sofrer. Mas isso não muda o fato que eles vão ter que passar por ela. Deus ele vai ver os seus santos morrendo um por um na mão do anticristo. Deus ele vai ver as torturas. Não pense vocês que os santos da grande tribulação simplesmente eles vão parar na frente da pessoa e falar: olha, você recebe a marca da besta. Não. Você recebe a marca da besta. Não. Você recebe não. Agora pega ele, bota na forca e pá. Tem um filme que fala assim. Tem um filme aí que é muito velho, mas é um filme muito bom. É bom a gente ver, né? Ele pega 3 ou 4 moças, elas estavam tudo vestidas, um filme bem velho, americano. Aí elas estão intactas, elas não têm nem um arranhãozinho. E aí eles falam, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Elas falam, não. Elas estão até com um negócio no olho, uma venda nos olhos, né? Então elas nem veem o soldado que fala com elas. Aí a forca já está do lado, né? A guilhotina já está ali do lado. E simplesmente bota a mulher de joelho, abaixa a cabeça dela e corta a cabeça dela, sem um arranhão. O máximo que vai ter é a cabeça cortada. Quer dizer, eu não sei qual é a reação que uma pessoa que morre decapitada tem, se ela ainda sente dor. Eu sei que o cérebro liga todo o sistema nervoso, então se ele é cortado, ele é desligado. Então eu acredito que é como uma tomada que é puxada, né? E talvez a pessoa já não tem mais sensação de dor, porque é uma coisa tão rápida, né? E o cérebro na hora ele desliga praticamente, né? Ou então talvez ele passa no mínimo alguns poucos segundos ali, ainda meio naquela consciente daquilo que está ao redor dele, né? Mas talvez nem tem dor, talvez. Ou se tem uma dor assim tão instantânea e aguda que a própria dor é o resto do puxar da tomada. Então não sei. Então seria o máximo que o mártir vai sofrer na grande tribulação? Não acredito. Porque você vê Hitler, o que ele fez com os judeus? Ele não só botou o povo no forno e queimou, então pulverizou eles com ácido e veneno tóxico. Eles foram torturados, amados. Eu não consigo ver nenhum filme da época do Hitler, lá do nazismo. Eu já vi 2 ou 3, eu fico muito triste. Porque você vê uma tristeza, uma perda, crianças sendo separadas dos seus pais e torturando as mulheres, tudo ficando pelado e no frio, com fome. Você vê as fotos do tanto que o povo come água. Então, amados, o anticristo, a Bíblia fala que vão ser dias que a terra nunca teve, nunca mais haverá de tanto sofrimento. Mas Deus vai ver do mesmo jeito. Porque eles vão ter que passar por isso, amados. Então, meus queridos, olha só quantas coisas a gente se depara aqui diante dos nossos olhos no dia de hoje, tá? Mas tem muitas que são mistérios, amém? Então agora a gente vai entrar nos flagelos próprio dito. Desculpa falar tanto, mas é porque a gente precisa conversar bem, a gente precisa pôr a ideia no lugar. A gente precisa pôr as ideias no lugar para entrar, tá? Olha só, capítulo 16 do livro de Apocalipse, o primeiro flagelo. Ouvi, João, estava no céu vendo tudo isso, porque Deus o levou ao céu em espírito. E aí ele fala, ouvi, vinda do santuário, porque é lá que Deus ele vai manifestar a glória dele, ali, né, ali vai ser o palco de Deus com relação a esse juízo dos flagelos. Vinda do santuário. Então João estava fora do santuário e ele ouve, vindo de lá, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide, vai.
e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E aí os anjos vão e saem com essas taças. Saiu, pois o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra. Lá nas trombetas é 1/3 de algum lugar no planeta Terra. Nos flagelos é pela terra, a cólera de Deus sendo derramada pela terra. Se eu faço um bolo de pão de Espanha, aquela massa bem fofinha, quando eu tiro ela do forno, e eu não sou brava a fazer isso, que eu ainda não achei a receita perfeita, mas eu faço mais ou menos assim. Eu tiro aquele troço do forno, aquele bolo, digamos assim, e ali eu coloco ele, né, numa superfície qualquer, e ali eu pego uma coisa líquida, um leite, uma água com açúcar, e eu espalho, eu derramo aquele líquido pela torta, de modo que toda ela fique úmida, líquida, banhada daquele suquinho lá. Amém? Então o mesmo efeito aqui é o anjo. Ele vai derramar a primeira taça da ira de Deus pela terra. E olha o que vai acontecer com essa taça. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira taça, ou o primeiro flagelo, vai fazer com que os homens que receberam, que têm a marca da besta e são também adoradores da imagem da besta, sobrevêm úlceras malignas e perniciosas. Detalhe, uma coisa é uma ferida, outra coisa é uma úlcera. Uma ferida, se você consegue curá-la com desinfetante direitinho, você às vezes coloca um pó, né, um pozinho, tipo um antidolorífico e anti-inflamatório. Talvez no mesmo dia, aquela ferida que estava doendo muito porque estava inflamada, já no mesmo dia ela alivia. E já no segundo dia ela já não dói mais. Aí você vai limpando ela, já depois de 2, 3 dias ela já começa a secar e acabou. Já depois de uma semana, você vê uma cicatriz que tende a desaparecer dependendo da ferida. Agora uma úlcera não. A úlcera é como se fosse um buraco que vai fervendo com pus constantemente. Uma úlcera, ela é uma coisa inflamada constantemente. Você pode jogar álcool, você pode limpar, você pode fazer o que você quiser, que quanto mais você limpa, mais vai estar saindo porcaria, aquele troço não passa, é uma dor. Então, úlcera, amados, úlcera é algo que não tem cura praticamente, é uma ferida constante nesse caso. E ela vai aparecer, olha só, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Quando a gente ouve falar que alguém tem câncer, tem quem faz uma pergunta, é um câncer benigno ou um câncer maligno? Aí o médico responde, se ele fala é benigno, normalmente eles vão operar a pessoa, eles vão fazer quimioterapia, radioterapia, vão fazer tal, e aquela úlcera cancerógena, ela desaparece. Agora, se o médico fala, não, o câncer é maligno, significa que eles vão dar só morfina para a pessoa para tentar calmar a dor dela e ela morre. Então, meus amados, poderíamos talvez até dizer que essas pessoas vão ter quase que como um câncer maligno e pernicioso. A palavra perniciosa, mais ou menos, que eu estou agora sem o dicionário aqui, eu não vou lá buscar não. Mas é algo que insiste, algo que vai e não para. Persistente, algo que vai... Olha, essas pessoas, elas vão sofrer tanto, mas tanto, mas tanto. E você vê aqui o sofrimento dos adoradores da besta. Até aqui você não viu o sofrimento. Você viu gente morrendo, você vê as catástrofes acontecendo, você vê muitos homens morrendo por situações tipo as águas amargas, quando uma das trombetas é tocada e vai cair como que um meteoro, né? Chamamos assim uma montanha de veneno, né? E as águas se tornam amargas e muitos vão morrer porque beberam da água. Pode ser que tem gente que tenha a marca da besta e vai morrer ali, não sei, né? Porque nesse meio tempo da primeira metade da grande tribulação, a marca da besta vai estar em vigor, tanto que os santos não vão aceitar e vão morrer.
Então muitos vão aceitar. Então aqui você já entra nos flagelos com gente com a marca da besta já há anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos e meio, ok? Então aqui nos flagelos Deus começa a ter de frente com esse povo. E olha só, a primeira taça da cólera de Deus é derramada sobre a terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. O cara, ele não é só portador da marca da besta, ele também adora a besta. E são aqueles que a Bíblia fala que não tinham o nome escrito no livro da vida. São filhos do diabo, em palavras curtas, né? Porque a Bíblia fala que ou você é filho de Deus ou do diabo. O diabo é pai da mentira, ele tem os seus, né? É mais ou menos aí. Do mesmo jeito que Deus tem os filhos adotivos que viemos, né? Por causa da morte de Jesus na cruz e fomos enxertados na figueira, o diabo tem os seus adoradores também, que simplesmente são simpatizantes dele, foram por ele, né? Então tudo que ele fala eles querem. Eu vi agora, ontem à noite, aí, o show do Rolling Stones, que vai ter uma turnê no Brasil, se é que já tá tendo, né? Parece que já tá tendo. Tá lá no meu Facebook, para quem consegue. O meu Facebook se chama Os Últimos Dias. A letra O maiúscula, a letra U maiúscula e a D eu não sei se é maiúscula não, mas você procura por Os Últimos Dias. Aí você vai ver a fotografia de Jesus, né, ajoelhado no Monte das Oliveiras orando, e uma fotografia de uma montanha. Esse é o meu Facebook. Não me perguntem mais o que é isso, que eu não sou muito forte para Facebook. Mas tá lá. Tem muitas reportagens que eu vou pegando e vou postando tudo, né? Esses sinais, as coisas que estão acontecendo no mundo, tá lá. Então, o que acontece? O Rolling Stones agora está rodando o Brasil com uma turnê, e a música de abertura é algo do gênero que é o diabo se apresentando. É o diabo se apresentando, tá? E é terrível, uma coisa do inferno mesmo. Então, esses são adoradores de Satanás, porque eles trocaram, né? Tudo para ter fama, para ter riqueza, para ter sucesso. São pessoas altamente envolvidas com satanismo, porque para fazer um show declarado para Satanás desse jeito, e aí tem as imagens, né, na holograma lá que eles colocaram lá no fundo do palco, tudo relacionado com satanismo, pesadíssimo, pentagrama, tudo do inferno vermelho, coisa horrorosa, tá? Então o primeiro flagelo vai ser as cóleras perniciosas, malignas, as úlceras que vão abrir nessas pessoas. Mas não é uma ulcerazinha que vai abrir na mão de um, ou na testa do outro, ou na barriga. Não, é no corpo inteiro. Essas pessoas vão fritar, elas vão começar a sentir o tormento do inferno ainda vivas no planeta Terra. Porque uma úlcera, ela também dá verme. Tende a dar verme, se a pessoa não consegue limpar, mas tem até caso de gente que limpa, né? Mas a carne vai entrando no estado de putrefação que os vermes começam a aparecer. Meus amados, eu não sei se você sabia, tem gente que pergunta, mas poxa, se a pessoa morre, não pousa um mosquito nela, é um exemplo, tá? Às vezes a pessoa morreu, não pousou nem um mosquitinho nela, como é que fica tendo varejeira? Da onde que saem essas varejeiras? Só para deixar um detalhe aqui, o nosso corpo é cheio de bactérias, é cheio por exemplo, o nosso intestino, eu ouvi falar que é o lugar que mais tem bactéria no nosso corpo. São as bactérias chamadas os lactobacilos. Quer dizer, é eles que fermentam o alimento, ajudando o processo da digestão. Tanto é que quando uma pessoa tem diarreia, é porque as bactérias do intestino, elas estão muito poucas, então elas não conseguem combater o vírus da gastroenterite no caso, né? E aí sai água, vomita, quer dizer, não tem, né? Então o que acontece? Quando um corpo morre, uma pessoa falece, e olha, a gente tem bactéria na pele, a gente tem bactéria no cabelo, a gente tem bactéria no corpo inteiro, são as chamadas bactérias benignas. Se o nosso corpo não tivesse essas bactérias, a gente estaria morto. Tá? Então é Deus que criou nesse exército de seres, de órgãos viventes, para ajudar com que nós tenhamos uma saúde, ok? Então o que você vê, por exemplo, quando a gente pega uma gripe, né, tem a imunidade do corpo. O que é? É o corpo que já reconhece as bactérias e tem outras bactérias que matam. Enfim, meus irmãos, tem que entender aí desse assunto, né? Então quando uma pessoa morre, uma pessoa falece, esses mesmos órgãos vivos que tem no corpo da pessoa, eles começam a crescer.
Eles mesmos limpam. Enquanto você está vivo, eles veem que o sangue circula, está tudo funcionando, eles trabalham. Trabalham para te ajudar a viver. Mas quando eles veem que o corpo parou, o sangue parou de circular e etc., eles começam a comer o corpo. É por isso que a pessoa enche de verme quando ela falece. O verme, ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Olha só o que é o corpo humano. É fantástico na sua engenharia, né? Imagina se não tivesse o processo de putrefação de uma pessoa. O mundo estaria cheio de cadáveres, os cemitérios não poderiam mais ser reutilizados as suas catacumbas, justo? Então uma úlcera, ela tende a dar verme porque vem de dentro para fora. A pessoa pode limpar, vai estar sempre com alguma coisa. Imagina que coisa horrorosa, né? É belo no processo que Deus fez para limpar o mundo, mas é abominável quando a gente para olhar nesses casos de doença, ok? Eu não vou conseguir ler todos os flagelos hoje, porque a gente já falou outras coisas no início, senão vai ficar muito grande. Então eu vou ler até certo ponto, ok? E depois a gente conclui os flagelos. Mas olha só, o segundo flagelo. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A Bíblia fala claramente, que todos os oceanos vão acabar. Tanto é que quando você vê lá no milênio, fala, e o mar já não existia. Por quê, amados? Você já parou para pensar que o mar, ele é muito bonito. Tem gente que é doida com o mar, né? O mar é bonito, o mar tem quem gosta de nadar e mergulhar e blá, blá, blá. Mas se você para analisar, o mar, ele cobre 3/4 do planeta Terra. Quer dizer, é como se eu fizesse um bolo, partisse em 4 fatias. Uma fatia é de chocolate, as outras 3 é de laranja. É como se o mar fosse a laranja. Quer dizer, é uma ocupação de espaço tão grande, né? Mas fora isso, o mar, ele é um obstáculo entre as nações. Um obstáculo natural. Por exemplo, se não tivesse o mar, o Oceano Atlântico entre a Europa e a América do Sul, eu poderia visitar minha família talvez todos os anos. Era só pôr gasolina no carro e encarar a viagem. Ou pegar um ônibus, né? Ia ter sempre uma opção para mim visitar meus parentes. Mas não, eu tenho que pegar um avião. Ou então um navio. E custa uma fortuna. São preços estrelares. Então o mar me separa, né? Da minha família brasileira, onde eu não tenho acesso a nada. E eles também não. Senão tem que ter dinheiro. E a gente não tem. Tá? Então, assim, não que isso tudo entre, né? Mas a gente vê lá, olha só, a gente pensa sempre no milênio, né? O milênio fala que todos os anos vai ter as festas do Senhor, né? E tem uma das festas que a Bíblia fala que o povo vai se reunir no Monte Santo. Então, todas as nações vão ter que vir adorar a Deus no Santo Monte. Não vai ter mais mar, porém, né? É onde as pessoas vão poder vir em caravanas e por aí vão, tá? Então, meus amados, esse é o segundo flagelo. Se você gosta de coral, se você gosta de peixe, se você gosta de baleia, tem uma notícia para dar. Infelizmente, aqui eles vão perecer. Então, o mar já não vai mais existir na segunda metade da grande tribulação. Ele vai se tornar vermelho, como sangue de morto. Detalhe, o planeta vai ficar fétido, vai ser um esgoto a céu aberto, porque é uma coisa que se torna como sangue de morto, e todo ser vivente que mora nesse local morre. Vocês não têm ideia de como que o planeta Terra vai ficar mal cheiroso. E todos os peixes, todos os seres marinhos vão morrer. E a Bíblia ela é muito profunda e abrangente. Ela fala, todo ser vivente que havia no mar morre. No segundo flagelo, a terra perde o mar inteiro, os oceanos, tudo vai acabar.
tudo foi destruído. E aqui, meus amados, aqui nesse caso, por hoje eu paro, porque eu tenho que entrar no terceiro flagelo. No nosso próximo vídeo eu vou conseguir ler os outros flagelos todos eles, tá? Mas para não ficar um vídeo muito grande, muito pesado, muito complicado, eu prefiro cortar no segundo flagelo. E amanhã ou na segunda-feira, se Deus nos permitir, Ele vai nos permitir, caso a gente ainda não tenha sido arrebatado, a gente entra nos próximos flagelos. Meus amados, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém, amém e amém.